Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo explicarei para vocês como foi que eu estudei Egito Antigo vivendo aqui no Brasil. Bom, se você acompanha este canal há muito tempo, já sabe que eu falei várias vezes que não existe uma cadeira de egiptologia aqui no Brasil. Ou seja, não tem como você se formar de fato egiptólogo. É preciso alguns migués para você trabalhar com esse tema no nosso país. Entretanto, alguns cursos de arqueologia possuem em sua grade uma disciplina voltada para o Egito Antigo. Mas, infelizmente, na época em que eu estudei, eu não tinha acesso a nada disso. Então, sentem aí que lá vem a história. Mas antes de dar continuidade, por favor, se inscrevam neste lindo canal. E aproveitem para já deixar o like de vocês. Enfim, bora lá, né? Eu tenho o sonho de ser arqueóloga desde pequenininha. Porque eu achava legal aquele pessoal que ficava debruçado na areia, passando um pincelzinho, procurando resquícios do passado. Aquela altura do campeonato poderia ser arqueologia de qualquer coisa. Mas eu preciso lembrá-los que naquela época o mais popular eram documentários e revistas trazendo como tema a arqueologia pré-histórica da Europa ou então a arqueologia bíblica. Então eram as únicas coisas que eu tinha de fato acesso. Porém, quando eu cheguei aos 13 anos de idade, durante uma aula de história, eu ainda lembro que foi uma quarta-feira, a professora levou alguns documentários para a gente ver. Então foi quando eu vi pela primeira vez algo sobre o Egito Antigo. E foi amor à primeira vista. E desde então todo o meu foco sempre foi estudar arqueologia. Eu literalmente enchi o saco dos meus professores do ensino fundamental, do ensino médio, até que finalmente chegou a época do vestibular. E coincidentemente abriu um curso de arqueologia aqui em Sergipe. Mais especificamente na Universidade Federal de Sergipe. Daí eu prestei vestibular e passei. Ou seja, eu fiz parte da primeira turma de arqueologia do estado. Porém, é aí que a gente volta àquela questão de que não existe uma cadeira de egiptologia no Brasil. O meu curso era voltado exclusivamente para a arqueologia brasileira e dando muito mais enfoque para a arqueologia sergipana. Daí nem preciso dizer que eu estava em maus lençóis, não é mesmo? Mas felizmente os meus professores eram muito abertos, então eles começaram a pensar em soluções para mim. Então, sinceramente, o apoio dos meus professores foi extremamente importante. E foi quando chegou a época de conclusão de curso, que para quem não sabe, quem não tem contato com universidade, universitários e tal, é a época em que a gente tem que apresentar o nosso trabalho final, que é aquele trabalho que vai nos dar o título de bacharel, mestre, doutor e assim vai. Depois de muito reboliço, vendo com quem é que eu ia trabalhar, eu acabei indo para um professor de arqueologia subaquática. Aí eu ia juntar a área dele juntamente com a área que eu queria. Ou seja, eu ia discutir a arqueologia realizada de forma submersa, ou seja, em sítios subaquáticos. O Farol de Alexandria, o Palácio de Cleópatra e assim vai. Mas é aí que entra a parte engraçada, porque o meu trabalho acabou ganhando vida própria. Porque enquanto eu ia realizando as minhas pesquisas, eu fui notando algumas coisinhas que apontavam que os egípcios viam a água de uma forma especial. E não é somente porque eles viviam no meio do deserto, não, pera aí, deixa eu explicar. Só para vocês terem uma ideia. De acordo com a crença egípcia, existia um deus chamado Ra, que é um deus solar. E ele fazia a mudança do dia para a noite. E sabe como é que isso era feito? Ele navegava de uma ponta do céu a outra, literalmente em uma embarcação. Uma outra coisa, em alguns sítios cemitérios foram encontradas maquetes de embarcações, partes de embarcações ou embarcações propriamente ditas, sepultadas com as pessoas. Outro ponto para exemplificar para vocês a importância que os egípcios davam para o ambiente aquático, a água, né? É que a passagem do ano era definida pelas cheias do Nilo, assim como a localização espacial. Tipo, a gente não se localiza pelo norte, sul, leste, oeste. Os egípcios antigos se localizavam por onde vinham as cheias do Nilo. Por exemplo, elas não vinham do sul? Então, eles definiam o sul deles por onde as cheias estavam vindo, e o norte por onde a cheia estava indo embora. Eu não sei se eu expliquei isso direito, mas enfim... Até mesmo a criação para os antigos egípcios se deu na água. Daí a ideia do meu trabalho acabou mudando e eu comecei a focar mais na água, muito além da subsistência. Ou seja, não só como um local para a captação de recursos, mas também para a socialização. Foi então que o meu tema acabou mudando um pouquinho. E assim, acabei partindo de arqueologia subaquática para a arqueologia de ambientes aquáticos. A arqueologia de ambientes aquáticos dá para entender para alguns que trata-se de uma arqueologia realizada unicamente na água, mas isso não é real. O seu campo de estudo se estende tranquilamente para a terra.
Foi o meu caso de se estudar as embarcações presentes em cemitérios ou representações de ambientes aquáticos na arquitetura, como é o caso das colunas do Templo de Luxor, que representam pântanos, por exemplo. Eu vi que essa pesquisa tinha um potencial, então acabei levando adiante para o mestrado, onde me aprofundei mais no assunto. A consequência é que eu acabei gerando uma pesquisa de cunho exclusivo, que me levou para a cidade de Blumenau, para onde eu fui convidada para dar uma aula sobre o assunto para os alunos da FURB, e um convite para escrever um artigo científico para a revista Labirinto. Eu definitivamente tenho muito orgulho desse trabalho. Mas vocês sabem qual foi um dos maiores fatores que me ajudaram a levar adiante essa pesquisa? Bem, vários de vocês sabem que eu nunca fui para o Egito. Ainda! Então eu só poderia me contentar em trabalhar com revisões de bibliografias. E para minha sorte, na universidade em que eu estudei, tem o Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. E era lá onde eu passava dias coletando informações para minha pesquisa, tirando dúvidas com o meu professor e tendo acesso a livros e artigos. Porém, teve um ponto muito importante para que minha pesquisa existisse. Eu era um dos muitos alunos beneficiados por uma bolsa CAPES, a mesma que o governo bloqueou ontem, dia 8, por todo o país. Explicando de maneira simples, as bolsas que pertenciam aos alunos que se formaram ou que estavam para se formar e que estavam destinadas a novos alunos foram simplesmente retiradas do sistema. E ainda por cima não ocorreu um aviso prévio para as universidades e nem para os pesquisadores. Todos foram pegos desprevenidos. Dentre tantas coisas, essa medida ignora que, por exemplo, essas bolsas ajudam alunos que precisam mudar de cidade para poder estudar. Ignoram também que muitos alunos precisam comprar materiais de estudo. E além do bloqueio dessas bolsas, tem o corte de 30% das verbas enviadas para as universidades federais. Todos os anos, cortes na educação são realizados, mas dessa vez ocorreu de forma muito severa, além do discurso anti-ciência que está crescendo cada vez mais no nosso país. Vocês não andaram ouvindo ou lendo comentários de que, por exemplo, as ciências humanas não são importantes? E agora eu preciso perguntar uma coisa. Sabiam que a arqueologia está dentro das ciências humanas? E muitos de vocês não querem ser arqueólogos? Pois bem, a maioria esmagadora dos cursos de arqueologia estão em universidades federais. Aquelas mesmas que estão sendo estigmatizadas e difamadas através de boatos, plantados através de memes como "Olha só o que os alunos da Universidade Federal fazem". Tenho certeza que alguns de vocês já chegaram a ver alguns desses memes e posts, e até curtiram ou compartilharam algumas dessas publicações, sem ao menos pesquisar se é verdade. Ah, e eu nem citei a questão do desmonte do meio ambiente. Arqueólogos no Brasil, dentre várias coisas, trabalham com licenciamento ambiental, algo que muitas empreiteiras não gostam muito. Ah, Márcia, mas eu quero trabalhar com o Egito Antigo. Pouco me importa o que está acontecendo com a arqueologia brasileira. Então, você se importa com a sua futura profissão, não é mesmo? Porque quando se trata de arqueologia, o conhecimento é algo universal, não cada um por si. Sem contar que, caso você não seja alguém privilegiado que pode desembolsar mais de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 14 mil reais para ir estudar em uma escola de campo no exterior, irá precisar de uma bolsa de estudos para poder estudar no exterior, ou terá que fazer estágios em trabalhos de campo aqui no Brasil para arrecadar experiência. E aí? Ainda acha que nada disso é problema seu? Deixarei aqui na descrição alguns links para vídeos e postagens sobre o assunto. E se você estiver disposto a participar de algum ato, tipo Marcha pela Ciência, também deixarei informações aqui na descrição, com listas de cidades e horários. E também me acompanhe nas redes sociais, porque eu estarei tentando trazer cada vez mais notícias sobre esse assunto. Bom, vou ficando por aqui e até mais. E espero que com notícias melhores.